Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Então, estamos em mais um episódio do Talvez um Podcast. Sou Jefferson Soares Barbosa, mais conhecido por The Jeff. E hoje a gente tá num episódio muito especial. Se tornou clichê, né? Mas enfim, eu acho que vai acabar sendo assim direto, né? Mas hoje estamos aqui em mais um episódio. Antes de eu apresentar essa voz que encantou o início do episódio, vou falar dos nossos patrocinadores, né? Do nosso patrocinador, a Viela Prime. Então aproveite, nos ajude, siga, aproveita a promoção, 10% off, e não é para compra à vista, é para compras divididas em até 10 vezes. Então, se você está querendo mudar alguns móveis da sua casa ou comprar tudo, lá é o lugar. Minha casa quase toda foi lá. As únicas coisas que não são de lá é as que eu ainda não comprei. Então siga a Viela Prime, que nos ajuda. Siga Talvez um Podcast. E siga, curte, comenta, compartilha. E é isso. Hoje eu estou com uma convidada que é uma amiga de longa data. Conheço desde quando eu me entendo por gente, praticamente. Conheci ela, eu acho que posso estar enganado, mas mais ou menos ali 2006, Vamos 2005, ver se a memória tá 2006, boa, né? 2007, neste período aí. E vamos agora para a apresentação formal. Hoje o episódio é com Elionai Maria da Silva, vulgo Mariar Aiô. Nasceu dia 19 de março de 1990. É cantora e compositora e publicitária também. Então, com muita felicidade, hoje a gente conversa com Mariar Aiô. Seja muito bem-vinda ao Talvez um Podcast. Porque aqui, tal como eu gosto de dizer, né? Porque talvez seja um podcast. Na verdade, a gente nem sabe direito o que é isso, mas talvez seja um podcast. Uma mesa, cadeira, microfone, instrumentos para bater papos e viajar no tempo e nos projetos. Então seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Como você falou, a gente se conhece de muito tempo, a gente até perde as contas, mas é muito bom ver mais um projeto seu nascendo e dando certo. E vamos embora, vamos conversar. Vamos viajar no tempo. Nossa, e já falar tô me em preparando. tempo, porque quando a gente tava conversando no... Tipo, a gente... Tipo, desde quando eu idealizei, vai ter gente que tá nesta lista, nessa tão falada lista de antes, porque são pessoas do meu cotidiano. E tem outras pessoas que já até gravei, que não estavam nessa primeira lista, mas porque são pessoas que não eram... Eu não me via tão próximo para achar que queriam vir, mas já vieram. E tem outros que já aceitaram também. E o seu nome era um dos nomes que estava. Só que como você não mora mais em João Pessoa, você está morando em Brasília, chique. Temos esse detalhe. Chique. Era muito mais complicado. E aí, da primeira vez que tu veio para João Pessoa, a gente tentou, não conseguiu. E dessa segunda vez, aos 47 minutos do segundo tempo, foi perrengue.
Foi da perrengue. prorrogação, que a prorrogação sai 15 minutos, mas já estava em 45, Com algumas remarcações ainda, mas é isso. com as pessoas ajudando a atrapalhar. Muito, nossa, não, foi loucura. Mas estamos aí. Estamos aqui. E o que acontece? Então vamos já falar sobre música, né? Porque o podcast é sobre isso. E então vamos para a parte nostálgica sem chorar. Nossa. Ninguém pode chorar aqui. Não tem como. Aperta a mão. Não, Eu sem não lágrimas. vou prometer nada. Apertou minha mão. Eu não vou prometer nada. Na conversa do WhatsApp, a gente marcando e já falando sobre algumas coisas, sobre o que poderia conversar ou não, a gente... Eu já tava chorando Já tá. ali. E aí, enfim, é Leonardo. Não posso Pode, falar. claro Não, que E o pior de pode. tudo que, assim que ela chegou aqui, eu fiz, não sei o que, é Leonai. Oi, é Leonai. Ela é Leonai? Cara, Quem é Leonai? Eu não conheço ninguém que me chama pra Leonai hoje em dia. Porque, tipo assim, hoje o nome artístico que já vem de muito tempo é faz um Maria tempinho, Maria Aiô. Aiô. E aí, todo mundo chega e fala Maria. Eu fico, quem é Maria, homem? Pra mim, ou é Leonai ou Nai. Talvez a parte mais assim... Então, mas O a apelido surpresa... seria Nai, né? Mas o impacto não foi um impacto negativo. Foi tipo assim, Leonai, nossa, quanto tempo fazia que eu não escutava alguém me chamar de Leonai. É porque eu sou uma pessoa não. séria, pô. Eu sou Então. uma pessoa formal e tal, entendeu? Então, mas acontecem duas eu sou coisas. posturado, entendeu? Hoje acontecem duas coisas. Se eu escuto Elionai, primeiro eu já me encolho e digo, essa pessoa me conhece muito, ela sabe de muita coisa que eu já fiz nessa vida, então calma lá, vamos ver quem é, entendeu? Dá aquele... entendeu? Aí tem esse detalhe. Comigo tem um pouco isso. Quando as pessoas me chamam de Jefferson, geralmente é mais família. Exato. E de Jeff, eu já Já sei. conhecendo a bagaceira aí, já a Não, vida aí, da ó. vida mesmo. E eu o pior sei. de tudo que... E se alguém chegar e falar de Jeff e olhar e não reconhecer, eu disse, é JC. Com certeza. Falo com todo mundo, gente. Me encontrou na rua, pode falar comigo. Possivelmente eu vou achar que é DJC se eu não lhe reconhecer. Mas também, quase 20 anos, Sim, não tem como Não tem lembrar como. de todos os rostos, não né? tem como. Mas eu adoro que me chame Elionai. De Elionai, né? Nai, então, meu Deus do Nai céu. é nostalgia. Eu amo. Nai. Porque, tipo, na época que a gente vivia junto, era Nai, né? Todo É. mundo chamava tudo de Nai. É. Quem me chama de Nai aqui, além da família, óbvio, é você e Carlinhos. Só um Carlinhos, cheiro, Carlinhos é uma benção que eu chamei também pra gravar, mas ele é muito importante. Mas ele vai vir. E Depois dessa ele não- vem. E ele não quer vir gravar porque ele é muito... Ai, não me toque, eu sou internacional. Nem é. Brincadeira, Carlinhos. Amamos você de verdade. Você sabe quanto você faz parte da nossa história. É sim. Então, falar de nossa história. E aí? Conta um pouco como foi que começou a sua vida na música. Você lembra meio que o ano? Nossa, eu lembro. Na verdade, como acho que muita gente se identifica, né, com esse início, na verdade, porque eu cresci num berço evangélico, eu praticamente nasci dentro da igreja, e isso não é exagero, eu realmente quase nasci dentro da igreja. E desde sempre a música esteve presente na minha família inteira, assim, inteira. Eu nasci na época dos discos, na época das fitas, então minha família tinha essas possibilidades, né, de contato com a música, porque na época no interior onde eu morava, que era um interiorzinho de Pernambuco, chamado Macaparana / Pirauá, né, que é um povoadozinho menor, e nem todo mundo tinha esse acesso, mas o acesso que a gente tinha era a igreja, ou é isso, né, tipo rádio, fita, alguma coisa ali que alguém traz e tal. Então a música sempre esteve muito presente. Minha avó por parte de mãe teve 12 filhos e todos eles se envolveram com música, ou cantava ou tocava alguma coisa. E, enfim, eu sou a neta mais velha, a sobrinha mais velha, a prima mais velha, e cresci dentro dessa família que um ensinava para o outro, né? E eu tenho 2 irmãs, Elilde e Elisama, um cheiro. E a gente sempre esteve muito junto, assim, nisso, né? Então, uma ensinava, passava para outra, e aí foi meu primeiro contato com a música, de fato, na igreja. E isso se estendeu por muitos anos, até eu finalmente ter um contato mais amplo, assim, né? Tipo, uma cidade grande, sair do interior e tudo mais.
Mas o primeiro contato mesmo foi de berço, digamos assim. E foi na igreja, E né? foi na igreja. Mas tipo assim, contato com a música, top. Uhum. Mas esse contato ainda é meio que voltado pra escutar, admirar e tal. E começar a cantar. Tu Foi na lembra? igreja também. Mas assim, É. tipo, idade, tu lembra mais Tá. ou menos? Lembro, tipo, é aquilo, né? Tipo, desde criança eu sempre cantei, mas pra cantar e alguém dizer, essa menina aqui é cantora ou canta, que era na época da igreja também, mas meio que se concretizou nos meus 13 para 14 anos, que era quando a gente ali dentro do ambiente ainda da igreja começava a assumir algumas responsabilidades. Então, com essa idade, eu meio que já dirigia ali o conjunto das crianças, a coreografia, e aí já cantava no Ministério de Louvor. Então, tudo começou muito a partir mesmo daí. Era uma coisa muito forte. Então, cantar e ter a consciência de que, tipo, nossa, eu estou cantando, foi a partir daí. Cantar como cantor e me enxergar nesse lugar veio há muito pouco tempo. Assim, há muito pouco tempo. Não necessariamente, né? Não, Mas você sim, se de fato. enxergar é outra coisa. Então, é isso. Aceitação, né? É isso, né? A gente vai evoluir um pouquinho nessa conversa e talvez fique um pouco mais claro, mas me enxergar de fato e me colocar eu mesma, me apresentar como cantora foi um processo longo, demorado e lento. E eu acho que acaba sendo meio que 99% da galera acaba passando pela mesma vibe. Uhum. Tipo assim, a maioria dos músicos que a gente conhece, 90 e poucos por cento começou na igreja. Sim, E a maioria saiu, foi tocar no secular total. e muita gente começa, canta na igreja, louva, ministra e tal, mas não se entende como cantor, mesmo que cante na igreja. Uhum. Porque, tipo assim, tem essa dualidade, né? Essa linha tênue, né? Você é cantor, Sim. só que você não se enxerga como cantor, você só se enxerga como ministro, como levita. Uhum. E aí, assim, tu começou a cantar na igreja, mesmo não se considerando cantora, mais ou menos com que idade? Foi com esses 13 anos que tu falou? É ou um pouquinho pouco... antes dos 13, mas tendo a consciência do que eu estava fazendo nessa faixa de 13, 14. E aí vieram depois as primeiras, já quando a gente já estava ali se conhecendo, né? Veio de fato a primeira experiência, que foi o mais fora da igreja que eu tive até então, com 16/17, que foi a banda, que a gente tocou junto, que vocês me convidaram para participar, e foi a primeira vez ali que eu tive a consciência de que, como tipo, era uma cantora, né? O que era, ali sim eu comecei a me sentir um pouquinho cantora, né? Porque eu não cantava mais só na igreja. Para mim, a coisa da igreja era uma coisa mais humilde, não humilde a cantar na igreja, mas eu me colocava mais no lugar de humildade, assim, não posso me sentir cantora aqui porque eu tô adorando a Deus. Era mais esse lado, Eu assim. acho que era tipo assim, tipo, você não se via como cantora, você só se via como parte da igreja. Exato. Mas quando você entrou na banda, no ministério, que começou a tocar em outras igrejas, aí você, tipo, meio que subiu um degrau. Aí isso. você começou a tentar imaginar essa questão de cantora. Isso. E aí vamos entrar nessa parte, né? Sim. Há muito tempo atrás eu comecei a tocar, mas nunca tive essa aptidão. Por isso que nunca fui pra frente nesse sentido de música. Eu só atrapalho o povo. Rodrigo mesmo, meu Deus do céu, Rodrigo se estressa muito quando me chama. Rodrigo nem tanto, mas Daniel, com certeza, Daniel. Mas assim, não por causa de mim, mas por causa de Joás. A gente vai começar a falar disso, Eu quero água, se for pra falar disso. Eu quero quer água? Tem como, meu filho? Um pouquinho. Tu pede. Sabe como é que a gente chama ele? Anjinho. Anjinho? Meu Deus, Anjinho é porque ele é o tamanho dele, pô. É porque o sobrenome dele é Serafim, pô. Ah, tá. Um pouquinho de água, só um pouquinho. Isso aí meio que se tornou um pouquinho de clichê agora. E olha que esse copo nem meu e nem do estúdio. Eu tô bebendo no copo de quem? E eu aqui. O copo não é nem meu. Não, e o pior de tudo é que tá todo mundo bebendo. Eu só faço lavar e lavou tá novo, né? Não, aí com certeza. Eu tô achando que é pra isso. Com certeza dá pra se mergulhar. Só mais um pouquinho. Não, pode ficar à vontade. Eu corto pra. Eu não coloco tua câmera nessa hora. Ótimo. Só que. Mas, minha gente, o copo é do meu tamanho. Isso aí é verdade. Esse copo é de um amigo meu, de Júnior, que ele veio ensaiar aqui, esqueceu.
E E ficou. aí ficou, já é o, sei Obrigada, lá quantos Júnior. episódios que tá já aí. Eu acho que vai se tornar. Tu quer patrocinar não, Júnior? Aí tu bota um da próxima vez com a marca do podcast. E aí, enfim, voltando. Aí o que acontece? Eu acabei me envolvendo por música. É até engraçado porque eu comecei a aprender a tocar violão porque todo mundo tocava. E aí tentei aprender a tocar violão. Até comecei a dar aula. Lembro. Só que eu não dava aula. Só que meu irmão tomou interesse para aprender. Mas na época eu e meu irmão não era muito amigo. A gente era irmão. E aí eu meio que não tive paciência para ensinar. E aí, tipo, ensinei no início, mas não tive paciência de continuar ensinando. Eu dava aula fora, mas não consegui. E aí até que ele começou a realmente ter esse interesse e começou a aprender. E aí ele aprendeu e passou por mim no piscar de olho. Eu dormi, acordei e o homem tava melhor do que eu 10 vezes. Se tornou um mestre. E aí o que acontece? Por causa disso, de eu entender que ele tava evoluindo e tal, aí eu comecei e fiz o quê? Pô, eu vou montar uma banda pra ele desenrolar. E aí eu comecei tocando baixo, Rodrigo, na banda. Comecei tocando baixo. Só que como eu não sou bom de harmonia, eu não tiro nada de ouvido e tal, eu só uso cifra. E tanto que todas as músicas que a gente for tocar hoje, e já toquei em outros episódios, é olhando cifra. E aí, beleza. E aí, chamei Dieguinho pra ir pra batera. Eu fazia baixo e o Jorson tocava. E aí, nesse meu tempo, a gente tava ensaiando, tanto que o estúdio começou por causa disso, nessa necessidade. Eu comprei tipo, a gente ensaiava no estúdio, eu acho que no de Davidson. E aí eu comprei minha batera, aí a gente ensaiava no meu quarto. Ficava a minha cama, a cama do meu irmão, a bateria e os meninos ensaiavam em cima da cama e tal. Aí foi quando eu peguei um espaço aqui da casa e comecei a montar o estúdio até se tornar o que é hoje em dia. E aí beleza. Só que comecei a montar essa banda, só que a gente nunca teve vocal. Aí meio que começou Gel, Clebinho, né? Carlinhos. Carlinhos Eu também lembro que eu passou. entrei pra substituir Carlinhos. Foi. Porque Carlinhos não ficou muito tempo. Gel nunca quis ser o vocalista principal, ele sempre quis ser o back. E aí a gente pegou, e aí conheci a Leonar e tal, por causa da proximidade de igrejas, essas coisas assim. A gente tinha vários amigos em comum na época. Sim. Richard, Alan, enfim. Bruno, enfim, muita gente. Tinha os irmãos, a menina e o menino, que agora eu não me lembro o nome. Nossa. Que ela era bem pequenininha e ele era bem grandão, que eu acho que ele era até soldado. Era da Assembleia que tu era. Edielen. E, enfim, eu não E lembro o o nome irmão, dele, tá. nem dele, nem dela. E aí a gente conheceu Não, a Leonar. Edielen era o irmão, Ediline era a irmã. Pronto, então é isso aí. E aí o que acontece? Aí tu cantava na igreja. E aí a gente se aproximou, colégio e tal, igreja, desculpa gente, eu tô com refluxo. Aí o que acontece? Comprei até remédio, por incrível que pareça. Aí o que acontece? Aí nisso a gente se conheceu você conheceu a gente, conheceu meu irmão e tal. E aí nisso foi quando a gente começou a receber mais convites pra tocar nos lugares, né? E aí Você lembra do primeiro lugar que a gente tocou? Eu acho que foi no negócio do evento da igreja de Josa, né? Foi. No colégio. Nossa, inesquecível. Que foi o primeiro e último, né? De lá, sim? Da banda Altíssimo foi, pô. Não. Foi. Não. Foi o último, pô. Não, claro que Foi. não. A gente tocou em vários outros lugares, mas não, eu lembro. A gente tocou em vários lugares, mas o primeiro e último local. Ah, a sim. gente tocou. É. Tá, vou tentar explicar. A gente tocou nesse evento que a minha prima promovia lá na igreja dela, que era tipo um louvorzão no colégio, numa escola pública e tal. E aí a banda foi para vários caminhos, mudou formação, aí você saiu, ficou Clebinho e a banda ganhou uma certa proporção aqui no sentido de Mangabeira, sim, Valentina e tal, Litoral Sul, mas quando Clebinho tava cantando. E aí a minha prima, depois de anos, tipo 7, 8 anos depois, ela foi fazer o mesmo evento na mesma escola. Aí a gente juntou a galera e tu foi. Depois de muita luta. Eu acho que até nessa época, se brincar, tu não tava nem mais na igreja. Não tava. E a gente voltou, eu lembro que nesse dia... A gente vai chegar lá, né, nesse evento. Calma, essa já é a parte final, assim, da banda. Então vamos voltar. E aí, enfim, você entrou na banda
E aí foi meio que essa primeira experiência, né? Foi. E eu lembro que eu tava muito nervosa na nossa primeira apresentação, que foi nesse louvorzão que Jô organizou. E eu tinha um cabelão, sabe? Não sei se tu lembra. Que era um cabelão cacheadão. E aí eu dividia assim no meio, prendia aqui e ficava os cachinhos aqui. Eu Às vezes fazia quase. trancinha e Era, tal. só que nesse show eu lembro que eu deixei ele só Usava até aquelas amarrado xuxinhas, olha aqui. a lapa da xuxinha. A xuxinha que usava Gente, era, não era, lembro, um, não era um lembro de celular, detalhes era um dessa celular, época, assim, a que xuxinha o tamanho do... absurdo. Mas enfim, e por que eu tô dizendo isso do cabelo? Porque era muito cacheadão, grandão, já que ele era longo, Volumoso e volumoso. Eu só faltava me esconder dentro desse cabelo E nesse você era show. mais magra. Sim, eu era muito magrinha, tipo, eu era também, muito, né? Mas nossa, enfim. enfim. Mas a gente era muito magrinho. E eu lembro que como foi o meu primeiro show, primeiro palco, primeira banda, eu nunca tive experiência com isso. Então era muito diferente de E cantar. cantar na igreja e cantar numa apresentação Total, de show, né? total. E assim, eu lembro que eu tava tão nervosa, que a única coisa que eu conseguia fazer era mexer no meu cabelo e olhar pra baixo. E eu lembro que eu passei o show inteiro fazendo isso. Como eu tava lá atrás, eu não tinha nem como Tu ver não isso. viu? Tu não, você tava completamente empolgadaço lá na bateria. Começava a música em 100 BPM e terminava em 230. E ele aqui, ele quebrando várias baquetas, se achando o baterista. Nossa, eu bati de novo aqui, mas enfim. Não, faz parte. Mas foi a primeira experiência, assim, e meio que me acordou, assim, de meu Deus do céu, isso é muito legal de fazer, sabe? Isso é muito bom. E aí eu acho que uma coisa que eu nunca contei pra você, nunca contei pra ninguém, que foi uma das maiores dificuldades que eu tive em fazer parte da banda na época, e que isso me doía muito, porque muitas vezes a gente era chamados para tocar nas igrejas, principalmente nas igrejas, que você tinha muito contato na época, né? E vocês iam tocar e vocês não sabiam, mas muitas das vezes eu não conseguia ir porque eu não tinha dinheiro para ir. E eu ficava com vergonha de dizer. Então, muita coisa aconteceu naquela época, ninguém assim. tinha isso, pô, naquela Então, época, pô. eu sei, E hoje todo eu mundo se sei, ajudava, mas todo né? mundo se ajudava. Eu lembro que teve uma vez, e eu tô lembrando aqui porque de fato foi uma coisa que veio aqui e ninguém sabe. Não sei se você lembra, uma vez que vocês foram convidados, a gente foi convidado para tocar na igreja de Cruz das Armas, eu acho. Na presbiteriana. Na presbiteriana de Cruz das Armas. E já existia, eu acho, integração na época. Eu acho que não. Não. Eu acho que Mas não. eu lembro que aquele espaço existia, eu não lembro como funcionava. Então, não tinha o passe. É. Existia a integração de ônibus parar lá e pegar outro. Mas ainda não tinha Isso. aquele lugar fechado, que Eu você lembro. entrava e podia pegar outro ônibus sem pagar. E se eu te contar que eu entendi Cristo e não Cruz das Armas, eu fui parar no Cristo. Eu passei a noite inteira rodando o Cristo atrás dessa bendita igreja, eu não consegui achar. Quando eu cheguei de volta na integração, eu encontrei vocês voltando desse culto. E aí vocês querendo que eu explicasse o que tinha acontecido, porque eu tinha deixado vocês meio que na mão, obviamente, né? E eu sem conseguir explicar o que tinha acontecido, porque eu fiquei a noite inteira sozinha num bairro que eu não conhecia, não tinha dinheiro pra voltar de passagem pra nada, assim, tipo... E tipo assim, não existia tipo aplicativo não existia. como hoje em dia. Eu não tinha não celular, tinha celular, eu acho, na época. E se tivesse, enfim, não tinha internet Não e tinha tal. internet. E, caraca, a gente tá velho, né? Nossa. E tipo, táxi era uma parada Nossa senhora. que, tipo assim, de outro mundo, era de outro cara, mundo, de ninguém outro imaginava. mundo. Eu nunca fui rico, mas sempre gostei de trabalhar e ter meu trocadinho e meu dinheirinho um pouco era o que ajudava todo mundo, pagava passagem, Total. bababá. Dieguinho, eu me lembro que Dieguinho foi o primeiro batera o nome da banda era Altíssimo. Era, Aí Dieguinho foi o primeiro batera sim. e eu era o baixista. Só que toda vez que a gente ia se apresentar, toda vez a mãe dele não deixava ele ir. Toda vez. Porque ele era de menor e tal, meu irmão ia Ele porque já era meu irmão, pequenininho. ele já era pequeno e tal. Hoje em dia é maior do que eu, né? E não... Aí ele nunca ia. Aí toda vez que quando chegava na apresentação da banda, eu ensaiava no baixo, mas tocava bateria, pô. Diga aí. Sempre. Aí na maioria das vezes não tinha baixista, ou a gente chamava o baixista da igreja, aí foi quando depois Ícaro entrou. Ícaro entrou, verdade. Aí fixou como baixista. Total. Aí o pai dele comprou um baixo pra ele, pai e tal, e por aí vai. E muitas das vezes a gente usava até o baixo da igreja, pô. A gente pegava o baixo da igreja emprestado e ia tocar. Nossa. Eu sou louco pra comprar esse baixo até hoje. Eu até uma vez catuquei com o pastor Eudes
Só que ele, na época, isso já faz anos, foi antes da pandemia, ele disse que tinha comprado. Eu disse, pô, eu queria muito esse baixo pela nostalgia, porque foi o baixo que eu aprendi a tocar, um baixo de 6 cordas, Rodrigo. Imagina o cara aprender a tocar baixo num baixo de 6 cordas. Uhum. E, enfim. E aí, tinha muito essa onda, né, velho? Tinha muito essa onda. E aí a gente tocou muito, ficou conhecidos. A gente não era a melhor banda. Não, de longe. Ficou um pouco boa quando o Clebinho entrou. Nossa, vocês melhoraram muito. E quando Gel, de fato, ficou ali na segunda voz. E eu acho que começou a acertar ali o estilo, porque a gente era todo mundo muito novo. E quando foi quando começou a ter música própria? A gente era muito novo, a gente tinha um repertório muito generalizado, muito genérico, tu na lembra? real. Eu não lembro de música, tu lembra? Eu lembro muito. Quer lembrar de alguma e tentar tocar? Nossa senhora, eu não vou me atrever. Não, bora, pô. Eu não lembro exatamente das letras. Música. Pega a Cifra Clube aí, pô. Eu vou tocar no Cifra Clube, tu lê a música no Cifra. Eu não vou lembrar das músicas do repertório, mas eu lembro que a gente... As memórias, na verdade, elas se misturam muito. Porque na época que eu cantava na Altíssima, eu também cantava na igreja ainda. E ao mesmo tempo, a gente estava começando a tirar o grupo da igreja para tocar em outras igrejas que não eram Assembleia de Deus, porque existia esse cuidado da Assembleia de Deus. Que eu lembro desse menino, porque ele era o guitarrista, um menino que tinha a irmã. Ed Ellen. Aí eu lembrava porque ele era um dos guitarristas. Isso. Aí tinha Bruno, que até hoje toca teclado. Até hoje eu converso com ele de vez em quando. E aí tinha... E eles tinham uma outra banda que era paralela, Worship, eu acho. Quase a mesma galera também. Leadership. E aí eu acho que quem era batera era Richard, era? Não, era o primo dos meninos, era Janderson. Verdade, bem pequenininho na época. Hoje deve estar grande. Quem era baixista? Eu não lembro se era Ian o baixista, mas enfim. Sei que os meninos tinham, tipo, depois... É porque foi naquela época de ouro que todo mundo tocava rock, né? Foi. Todo mundo tocava Oficina. Nossa, Oficina aqui, ó, na lata. PG, quando o PG saiu da Oficina, aí... Caraca. É isso. Então, tinha muito disso, assim, se misturava muitas coisas, assim. Então, eu não vou lembrar o repertório da gente, até porque eu acho que eu fiz mais parte da Altíssimo quando eu virei fã e fui assistir os shows de vocês. E aí eu lembro dos repertórios de vocês, do repertório de vocês. Depois que tu saiu e depois só ficou que eu saí, assistir, fiquei... né? Exato. Porque era muito intenso pra mim participar. Então, na época, era tudo muito novo. Eu sempre fui muito bobinha, né? Eu sempre demorei muito pra captar as coisas, inclusive, assim, nessa época. Hoje em dia, não. Mas eu sempre fui muito bobinha, então meio que era um mundo ali, um universo onde eu estava tentando me entender, me encontrar. E eu acho que Altíssimo passou por isso, como toda banda, né, que começa, cresce, amadurece, e foi muito bonito ver amadurecendo depois. E foi muito bonito fazer o reencontro da gente, que foi nesse rolê que a gente estava tentando entrar de depois de fazer uma tocada, que eu lembro que você não queria participar e eu falei muito com... Acho que tu foi a mais incentivou pra participar. Foi, cara, eu fiquei muito assim, tipo, nossa, eu fiz, não, a gente tem que fazer esse reencontro, cara, tem que fazer, a gente tava muito distante, eu acho que a gente quase não se falava mais, acho que toda a banda quase não se falava mais, e aí Joalisson fez Mariada, na época não era Mariada, tipo, nem que seja só eu e você, mas a gente vai. E aí, Gel, não. E tal, não sei o quê. Eu acho que eu fui o último a aceitar a ideia. Foi, tu não quis, tu só foi tocar no dia, eu lembro disso. No dia você chegou lá e foi tocar. E a gente levou até Jefferson pra tocar a bateria, Jefferson o outro Alves. Jefferson, porque você não ia tocar. E eu lembro como se fosse ontem, assim, que foram... Eu lembro das fotos. Eu lembro que Joalisson pegou, acho que foi o baixo, foi a guitarra e foi pra bateria e ficou tocando os dois instrumentos ao mesmo tempo. Cara, ele ia lá pra casa. Joalisson ficou assim, Rodrigo. Ele pegou a guitarra, eu acho que era guitarra ou era o baixo. Eu acho que era o baixo. Ele pegou o baixo, ficava fazendo as notas do baixo e ficava aqui, ó. E assim, e no fim das contas, eu louvo muito a Deus por esse dia, porque foi a última vez que eu toquei com meu irmão, foi a última vez que enfim... várias coisas. Foi a última tocada da banda, não necessariamente por causa de Joalisson, porque a banda já meio que não existia. Foi só porque como ela foi fazer, eu lembro disso porque, como ela quis fazer esse evento depois de vários anos, ela queria que a gente tocasse, porque a gente foi, tipo, eu acho que a gente tocou no primeiro evento, Foi um marco tanto pra ela quanto pra gente, né? Aí então era importante pra gente. E aí eu acho que foi formação, foi. Acho que foi tu, eu acho que foi Clebinho
eu acho que foi Gel, eu acho. Foi? Foi Aí sim. Ícaro no baixo, eu na batera. Acho que É, Ícaro, nesse último, ele não tava. Eu lembro da gente, eu não lembro de Ícaro. Inclusive a foto ele não tá. tu acha? Eu acho, eu Eu vou lembro. procurar essa A gente foto. vai Se eu olhar. achar essa foto, Tu bota. eu Eu boto. tenho essa foto, inclusive. Não, eu também tenho. Pronto. O negócio é achar. Mas eu sei que eu tenho. Meu HD, eu tenho um HD assim com várias fotos antigas. Nossa, como eu E cobro essas fotos, e eu inclusive. perdi um HD, e isso me dói muito o coração. Eu tenho um HD externo, até hoje eu tenho ele. Mas ele parou de funcionar misteriosamente, que eu tinha tudo do meu irmão nele. Tudo. E, enfim, infelizmente, por algum motivo ele parou de funcionar. Então, basicamente, tudo que eu tenho do meu irmão é muita coisa que está na nuvem e muita coisa algumas coisas que eu ainda tenho no meu computador. Eu sou essa pessoa meio nostálgica, assim, sabe? Uhum. Eu tenho várias coisas no computador. E depois disso, algumas semanas, ele morreu. Eu acho que 15 dias depois, mais precisamente. Foi mais ou menos isso mesmo. Umas 2 semanas depois, ele sofreu um acidente e morreu. E é muito doido, porque a gente realmente estava quase sem contato nenhum. A gente acompanhava a vida um do outro, Só pela assim. internet, né? Como hoje em se dia, falava, né? Porque assim, todo aniversário, pelo menos, a gente tentava estar junto, né? Porque tudo próximo, tu faz dia tá? 16, Jennifer faz dia 17, eu Tudo faço dia 19 e 19. a gente sempre comemorou junto. Então, era uma coisa que meio que tentava ser mantida, apesar de alguns anos ali distante e tal. E aí eu lembro que quando houve essa ideia, eu me aproximei muito de Joalisson nessa época. E ele ia lá pra casa pra gente ensaiar e só ia ele. E às vezes eu acho que ia ele e na época a namorada dele. E a gente trocava muita ideia, falava muito, te xingava porque tu não queria ir, enfim. Mas não, vocês foi... me xingarem, era super de boa. Mas foi uma fase que foi... É muito surreal pensar nisso hoje, porque pouco tempo depois ele não estava mais com a gente. Era. Não, e foi uma das coisas que, assim, que graças a Deus que eu fui. Porque talvez seria um dos arrependimentos muito significativos que eu ia ter na minha vida. Eu acredito que esse reencontro da banda só aconteceu pra isso, Jeff. Honestamente, eu acho que foi isso. A gente falou sobre isso. Eu acredito muito nisso. Assim, não existe outra. Não, pra mim não existe. Não existe. Porque era muito. Qual a probabilidade, cara, de. A banda já tinha acabado faz um tempo. Nossa. E era o que me deixava com raiva, pô. Porque a banda não tinha acabado com muito tempo. Acho que fazia mais ou menos. Tava próximo de 1 ano. Mas na formação original fazia? Não, na formação original fazia muito tempo. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui, comprei minha batera. Aí depois pedi pra amanhã montar um estúdio aqui em casa. Aí montei o estúdio. Só que eu ainda não tava alugando. Era só pra gente e tal. Tem foto minha, vídeo de Joales tocando a bateria e tal. E meio que quando eu startei o estúdio pra começar a alugar, a banda acabou, pô. Eu montei um estúdio pra parar de pagar estúdio dos outros. Quando eu monto, a banda acaba. É isso. Mas aí também era correria de trabalho, de estudo e tal, essas coisas assim. E enfim, faz parte, né? Pra mim era muito mais cômodo porque era na minha casa. Pra Joales era cômodo porque era na casa dele. Mas para outras pessoas não era tão cômodo assim, né? Tinha toda Clebinho, uma outra realidade. Ícaro morava perto, mas sim. assim, Gel não morava tão próximo. Apesar de Gel ser um andarilho, né? Sim, Gel inclusive tô morrendo de saudade, inclusive. Gel sempre foi o que vivia andando pra Nossa, canto, não amigo. tinha distância para aquele ali, viu? Ele só perdia pra mãe. Total. Só perdia pra amanhã. Só perde, que a mãe ainda não disse, ela amanhã não mudou não. Amanhã vem com as vidas. É perto, vamos ali, bora. Meu Deus do céu. Isso. Eu não caio mais nessa não. Mas pronto. Quer tentar tocar alguma coisa dessa época? Vamos, eu só tenho que lembrar qual. Vai pensando aí que eu vou ver se eu consigo tocar. Minha nossa. Cadê Carlinhos pra lembrar das músicas? Ô Clebinho, ô Gel, eu lembraria de tudo. Não só lembraria de cantar, como de tocar. Nossa. Caraca, vamos lá. Eu não lembro de uma música que a gente tocava. Agora não. Lembre de alguma música que você gostava, então, da época? Não, da época, putz. Não, eu queria lembrar das que a gente tocava. A gente grava depois. Vamos tentar lembrar. Ou tu vai tentar lembrar agora? Tu que sabe. Eu não lembro das músicas.
Tinha o quê? Kleber Lucas? Eu vou Aline dançar na Barros. chuva, a gente tocava? Tocou. Tocava, né? Tocou. Dançar na chuva a gente tocou. O que mais? Aline, com certeza a gente tocou Aline Barros. Qual? Que eu já toquei tantas. Calma. Nova Eu não criatura eu sou, Ah, velho essa daí homem já tocava. morreu. Caramba. Enfim. Você que sabe, se As você memórias. quer tocar, Gente, 35 anos nas costas. eu vou botar aqui música Uma gospel memória. da década de 2000. Você tem que resgatar os vídeos de antigamente. Não, aí, meu Tem filho, que ter, tem que ter. Tinha Porque Ele Vive. Porque ele vive. Sim. Sim. Enfim, não vou nem pegar mais o violão. Vamos continuar. Depois você lembra. Depois A você gente vai vê lembrar, se- a gente se- vai lembrar. Se você vai querer lembrar de alguma coisa. Então, pronto. Querer eu quero. Eu não consegui me lembrar. Depois a gente pesquisa. Tá. Qualquer coisa a gente. Gente, esse episódio, esse podcast, eu sempre digo para todo mundo que não é para ter corte, para gravar direto. Mas qualquer coisa a gente, no final, a gente grava A e gente finge. vai fazer A gente finge que vai. Que não teve isso. E essa parte eu também não vou postar. Eu porque tô eu prontíssima. sou o editor legal. Ok, tá tudo certo. Só que não. Eu não ligo, eu gosto dessas coisas. E aí, pronto. Então, você fez parte da Altíssimo, cantou um pouco com essa banda com os meninos também, eu lembro disso. Uhum. Que foi até meio que na época que tu saiu Na- da Altíssimo. É, e tu não, foi... essa banda eu Na não... Lady Chip não, Não. na outra. A outra era uma banda com uma outra galera que era muito massa, que eu também cresci muito, que a gente chamava Libres. E tinha uma pegada um pouquinho mais rock, mas eles diziam que também tinha uma pegada de samba. A gente tava se encontrando também, então foi uma experiência muito legal. E com o Rodolfo, com o Samuel, enfim, com a galera massa lá de Cruz das Armas, inclusive, a maioria era da igreja de lá. E aí meio que começou a ter uns choques, assim, né? Porque eu já não estava tão. De agenda e de tal. agenda, de disponibilidade. Na época, o rolê de trabalhar, ter que estudar, ter que dar conta da igreja, das bandas e tudo mais. E aí eu fui tendo que abrir mão de algumas coisas, infelizmente, naturalmente, por questão Faz parte, de. né? A vida vai mudando e tal. Exato, por questão de meio que necessidade mesmo. E acabei me afastando de tudo, assim, né? Foi bem na fase que eu comecei a sair da igreja já. Nessa Tu lembra fase. mais ou menos que ano era? Eu tinha 18, tava fazendo 18 para 19. Então foi 2008, 2009. Isso. Aí foi na época que tu realmente saiu da igreja, foi? Eu comecei a sair da igreja nessa fase, que foi uma fase que eu estava trabalhando muito fora de casa. Eu praticamente não morava mais na minha casa, morava onde eu trabalhava. Então isso ajudou muito para não ir mais para os Influenciou, cultos, não conseguir mais tempo. Quem não me conhece, eu já tive muitas profissões. Nessa Eu época. já tive, imagina tu. Exato, nessa época eu era babá. Vai, fala aí as coisas. Cara, eu já fui babá, eu já fui vendedora de porta em porta, de várias. Eu já fui vendedora no mercado público de Mangabeira, eu já fui vendedora, sei lá. É muito engraçado, porque toda vez que eu vejo uma pessoa, eu fico tipo assim, eu já trabalhei aqui, aqui, aqui. Todo lugar que eu passo, eu aponto e tem um lugar. Eu já trabalhei no Ibama, eu já trabalhei na Embeleze, eu já trabalhei na Lojas Maia, que tava virando Magazine Luiza, eu já trabalhei no IASIS, eu já trabalhei... Eu já fiz muita coisa, assim. E nessa época eu trabalhava de babá e morava na casa da família do bebê que eu cuidava, então eu não tinha tempo para nada e eu ainda estudava. Então eu passei a deixar de ir para a igreja por causa disso. Obviamente na época ninguém entendia, né? A responsabilidade deveria ser maior para todo mundo na cabeça de quem cresceu dentro da igreja de ir para a igreja. E aí a vida já estava me cobrando umas outras coisas e foi quando eu comecei a me afastar e aí fui conhecendo pessoas aleatórias de outras igrejas, porque quando a gente está, geralmente, né, eu não posso generalizar, mas na minha realidade, onde eu vivia de domingo a domingo dentro da minha igreja ou dentro do núcleo da presbiteriana ou das bandas ali, eu não conhecia tanta gente de fora como você, quando começou a fazer, por exemplo, o EJC. Mas antes mesmo do EJC, eu sempre fui esse adolescente jovem que vivia em tudo que é canto. Porque, por exemplo, eu era da presbiteriana, Sim. nasci na fé na presbiteriana.
E com o passar do tempo eu comecei a fazer parte dos presbitérios. Que era tipo assim, a presbiteriana é muito burocrática, é muito. Lembra muito o sistema judicial do Brasil, Sim, eu lembro de disso. Senado, enfim, eu não entendo nada disso, mas deixo pra você que é da área. E aí o que que acontece? Eu fazia parte da UPA, né, que é a União Presbiteriana de Adolescentes, só que a presbiteriana tem isso, tem a UPA do bairro, por exemplo, eu era da UPA de Mangabeira. Só que acima da UPA de Mangabeira tinha a UPA da região, que pegava Mangabeira, Bancários, Cruz das Armas e tal. E aí eu comecei a fazer parte da diretoria das UPAs. E aí você conhecia... E aí eu tinha que ir para várias presbiterianas, participar de vários eventos das outras igrejas. E isso me possibilitou, tipo, conhecer várias igrejas, várias pessoas de outras igrejas. E foi por isso que, tipo, tinha muito isso. Tipo, a gente tocou muito na presbiteriana do Cristo, Cruz das Armas, Bancários. Valentina era encangado. Tanto que Carlinhos, depois de um tempo, Carlinhos, quando foi se tornando jovem, ele saiu da presbiteriana de Mangabeira com alguns dos meninos, com o The Black, que já foi citado em outro episódio, e foram para a presbiteriana de Valentina, que se chamava presbiteriana Filadélfia. Não sei se ainda é assim, mas era assim. E aí a gente tinha muito esse conhecimento. E aí, por causa disso, aí começou os eventos de banda, aí começou a gente ser convidados para tocar em outras igrejas, como uma das igrejas que a gente tocou muito foi a PIB do Cristo, que é ali perto da CEAP, né? A gente participou de festival lá também, não foi? Festivais e tal. Eu lembro. Uma das melhores apresentações da banda foi lá, na época era a Clebinho cantando. E enfim, começou a ir para isso, e depois com a questão do EJC, aí comecei a sair do litoral sul não, da Zona Sul, né, que era Mangabeira, Valentina, essas coisas, e comecei a ir para a Zona Norte, conhecer as igrejas de Manaíra, ganhou o mundo, ganhou a cidade, e tal. Assim foi. E aí foi quando e outras igrejas, né? Porque na época eu era muito linkado com presbiteriana e Betel por causa de Gel. E aí depois disso, por causa do aí depois comecei a ir para IEB Zona Sul. Aí entrou a Batista IEB Munguba, depois IEB Zona Sul. Aí entrou as Batistas. E aí por causa do EJC começou a entrar Assembleia, tudo. Batista, outras batistas. Pois e aí foi quando, você tinha ganhou o mundo, né? você tinha todo esse núcleo, assim. Eu já era mais contida ali, mais Assembleia de Deus mesmo, no máximo na outra Assembleia e tal, mas nunca era tão... É tanto que é muito interessante, sabe? Essa minha vida dentro da igreja, porque o Tiago, que hoje é o meu companheiro, ele era filho... Eu lembro dele de rosto. Então, ele é filho de uma... Ele é neto, na verdade, de uma mulher que é extremamente muito... Assim, Dona Penha, ela era muito conhecida nessa igreja aqui, do lado da nossa antiga escola, do Luiz Ramalho, Dona Penha, da Assembleia de Deus. E ele era muito amigo da família inteira, que eu era muito amiga e vivia na casa. Então a gente se cruzava o tempo todo. Não, a gente nunca se viu, nunca se fala. A gente não lembra, não tem essa coisa, mas existia... Eu lembro do rosto dele, então possivelmente é por causa disso. Provavelmente, porque ele cresceu aqui em Mangabeira. Então a nossa vida inteira se cruzou o tempo todo, mas era isso, eu era muito no meu mundinho ali, da igreja, casa, escola ou no máximo trabalho, e não interagia tanto com pessoas tão diferentes. Então, ele cruzou a minha vida o tempo todo e eu a vida dele, mas a gente não se conheceu. Então, acontecia muito isso comigo na época, e quando eu só trabalhei, passei a trabalhar muito, na verdade, e me afastei da igreja, isso só aumentou. E, ao mesmo tempo, quando eu tentei voltar para a igreja, eu já estava mais, né, ali 19, né? Então, eu comecei a me envolver com produção de evento. E comecei a produzir alguns eventos, então a Altíssimo chegou a tocar, inclusive, e gostei muito dessa fase, produzi vários eventos nisso, acabei casando com 19. Caramba, foi com 19? Casei com 19. Não façam isso, crianças. Não façam isso, com 19 não. Casei com 19, separei com 21. Foi uma fase bem difícil, bem conturbada, porque envolveu essa coisa, né? Saída da igreja, tava ali me conhecendo, me reconhecendo, e aí volta pra igreja durante o casamento. Quando tu casou, era isso que eu ia comentar.
Quando tu casou, tu não tava na igreja, né? Não tá. Não, eu casei, eu já tinha voltado pra igreja, mas assim, tava Mas, nessa mas fase. no decorrer do casamento, eu acho que tu saiu da igreja, não? Ou Não, tô eu enganado? saí assim, quando eu me separei, eu saí da igreja, de fato, assim. E aí foi, literalmente, existem duas Elionais, assim, eu vou falar até Elionai, porque Maria já é uma terceira pessoa dentro dessa pessoa. Mas existem duas Elionais, que é uma antes de todo esse processo até a minha separação e uma depois, assim. É como se tivesse literalmente nascido de novo. E a gente vai voltar em algum momento para a música, eu sei que a gente vai, mas é isso, assim. Dentro da igreja, inclusive, você falando sobre quando é que você se via cantor e tal. Era muito longe essa imaginação, porque o que eu tinha de referência de cantora? Era Cassiane, era Shirley Carvalhais, era Fernanda Brum, Fernanda Brum, era uma galera Ana muito Paula. grande, assim, que eu jamais ia dizer que eu sou cantora se essa galera canta. Tipo assim, eu não sou ninguém perto dessa galera. Como é que eu vou ser cantora? Mesmo cantando a minha vida inteira, até os meus 21 anos, dentro da igreja. E então nunca veio de fato essa sensação de que, tipo, posso me sentir cantora porque eu canto, de fato, Mas em é porque várias você sempre bandas. cantou bem. E por isso que muito a gente que incentivava muito isso tu. Era. Porque, tipo, eu me lembro até que quando tu saiu. Assim, eu posso estar enganado. Mas eu lembro que quando tu saiu da igreja e tal, pra tu começar a cantar, até de forma no secular, acho que teve muito apoio, tipo, de Carlinhos, acho que de Clebinho, da gente assim, nessa fase assim, já no secular. Claro, que deve ter tido outras pessoas que não era do nosso meio. Mas eu lembro que a gente meio que incentivou porque a gente sempre, não, pô, tu canta muito bem, tu tem uma voz bonita e tal. Tipo, a gente tipo, entendia que você não tava na igreja, então a gente, não, pô, faz a parada que tu tá querendo. E aí, como tu disse, voltando pra questão da música, tu lembra mais ou menos qual foi esse período que tu é, começou a pensar em cantar e fazer algumas participações e tal? Lembro, sim, lembro. Eu pensei em cantar, a gente estava no meio da pandemia e eu já estava com quase 30 anos, estava para fazer 30 e comecei a ter o senso de urgência de dizer, se não for agora, não vai ser nunca mais. Fazia muito tempo que eu só cantava, como eu dizia, no meu chuveiro, né? Depois que eu saí de fato da igreja e entrei na faculdade, passei a estudar muito, a me dedicar muito à profissão e tal. E cantar era no máximo em casa mesmo, ou com amigos, ou alguma coisa do tipo. Só que dos 29, no meio da pandemia, muitas mudanças Já foi aconteceram. na pandemia? Já foi Eu na pensei que tinha pandemia. sido ainda antes da pandemia. Não, já foi na pandemia. Até então, eu tava completamente assim, tipo, Longe da música. longe da música. No máximo, tentando voltar pra igreja, e saía, e voltava, e cantava, mas da música em si, assim, era sempre essa coisa de vai e volta. E assim como da igreja. Mas quando a gente estava no finalzinho de 2020, foi, finalzinho de 2020 para 2021, eu decidi que eu queria fazer um show de comemoração do meu aniversário, sem nunca ter feito um show, sem ter uma banda, sem ter a menor ideia. Só que eu já tinha conhecido uma cena cultural daqui de João Pessoa muito grande e eu amava as pessoas que eu conhecia, assim, admirava muito os cantores, as cantoras e tudo mais, e recebi muito apoio deles também. Até de gente grande, né? Do cenário. Do Nossa, cenário. começou assim, eu comecei amiga, né, da galera, porque primeiro eu era fã, eu assistia as pessoas que hoje são minha grande referência e se tornaram grandes referências, e eu era muito fã, então jamais imaginei dividir o palco com essa galera. Vou E tu falar já já já. dividiu. Não, já fala, pô. Então, Já fala das tuas cara, eu referências. assistia muito o show do Seu Pereira. Quem é daqui de uma pessoa provavelmente já deve, não tem como. Se você assistiu o BBB e você conhece Juliette, você conhece Seu Pereira do Coletivo 401, ou muito melhor, né? Porque ele tem mais de 30 anos de carreira, então você conhece ele daqui. Mesmo que você não saiba a fisionomia, você já Não, ouviu o você nome sabe dele. quem é Seu Pereira, não É. tem como. Seu Pereira, ele é uma das grandes e das maiores referências que eu tenho de música da Paraíba. Eu amo o estilo de música dele,
amo o artista que ele é, eu era fã desde E a ele é primeira muito vez. simples e humilde, Nossa, né? ele é o cara, assim, Você eu está sou... convidado. Eu não sou o próximo de você, mas se você me A der a gente honra, vem consegue, pra a gente cá. consegue, a gente consegue. Mas Vamos é fazer a isso, sua resenha. A vibe dele é muito gostosa. é muito boa. E Seu Pereira, cara, foi um dos primeiros. Eu acho que A eu te nunca vou apoiar também, esquecer. né? Eu nunca vou Eu lembro desse que esquecer. tu comentou. Eu nunca vou esquecer no Praiô. Eu tava assistindo um show lá, cantando, dançando como todo mundo. Só que as minhas amigas sabiam que eu tava tentando cantar e aí já gritando, né? Ah, chama a Maria pra cantar. E eu morrendo de vergonha. Eu, não, não, não. E era Seu Pereira no palco. Então, assim, imagina. Apenas. Eu há anos idolatrando, assim, né? Lá de baixo. Nunca imaginei cantar com Seu Pereira. E elas, chama, 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 chama. E ele chamou. E eu cantei uma música com ele no Praiô, Tu lembra lugar qual música? lotado, lembro, Triste Locomar, que não era uma música dele, mas ele teve a delicadeza, o cuidado, a nossa doçura de dizer qual música você quer cantar e qual o tom. Imagina, Seu Pereira tocando uma música pra mim, pra eu cantar. E ele tocou a música e foi muito legal, foi uma experiência incrível. Ele abriu assim os palcos de João Pessoa pra mim e todo lugar que a gente se encontra, ele abre os palcos desse lugar pra mim. Olha que doido isso. Isso a gente tá falando de depois da pandemia, né? Esse show que ele tava, ele me chamou pra cantar com ele. Caramba, eu acho que é porque eu te conheço tanto, a vida quase toda na área da música, porque, tipo, a gente viveu aquele período da autismo, que eu achava que essa parada da música tinha sido ainda um pouco antes. Não. Antes da Eu pandemia, no tava, caso, né? não, eu tava à beira de tipo assim, meu Deus, se eu realmente não cantar agora, eu não canto nunca mais, assim. Eu tava nesse estágio assim que ou eu realmente acredito nisso aqui e aí tem uma pessoa incrível que entrou na minha vida, que é a Gabi, que ela me deu aquele empurrãozão, assim, fez, você não vai desistir, ela não me deixou desistir. E eu devo muito a ela que esse show, que era pra comemorar meu aniversário, aconteceu. Aí, voltando, né? Nesse show, eu tive que montar uma banda pra fazer o show, a gente fez o Não show. me chamaram. Não tinha como. Não tinha como. Fizemos o show e aí a gente não conseguiu mais, eu não consegui mais parar de De tocar. não tal. querer cantar, não existia isso. E comecei a buscar músicos, começaram a me apresentar, e aí foi onde. Tipo, ainda como, tipo, participação? Não, eu comecei a querer montar a minha banda. Não, mas eu digo assim, depois desse teu aniversário, Hum. a primeira vez que tu cantou depois do teu aniversário, foi participações ou já foi um show teu? Não, eu acho que foram participações, aconteceram algumas participações, mas não demorou muito para um outro show meu. Então tu lembra quando foi, tipo, tu lembra o primeiro show de verdade? Porque vamos assim, foi um show seu aniversário, Sim. mas foi um show intimista, né? Porque Não, pior que não. Não, foi num local aberto e teve Foi. outras pessoas além dos seus Sim. amigos e convidados. Foi um show. Mas assim, foi ainda com o intuito de aniversário, né? Mais ou menos. Foi com o intuito de fazer um show. A desculpa era que era para comemorar meu aniversário. E foi até longe da data, assim. Não, estou fazendo aniversário, vou me dar esse presente sem me preocupar Mas com o esse resultado. Foi do Praiô? Não, esse foi o show da Vila do Porto. O do Praiô que eu tô falando foi um dia de show de Seu Pereira, Não, tá. que ele me chamou para cantar e fiz uma participação. E aí, tipo, tu teve o show do teu aniversário. Sim. Aí tu fez algumas participações. Esse primeiro show, com mais que o cara de show, eu vou usar essa expressão, não menosprezando o primeiro, não. Tranquilo. Que aí foi mais assim, não tinha a desculpa de ser aniversário. Tu lembra onde foi, como foi, quando foi? Cara, eu acho que eu não vou lembrar a data exata. Com certeza eu tenho isso guardado e foi um dia muito importante, mas eu não vou lembrar a data exata. Por quê? Porque muita coisa aconteceu. A ideia depois desse show de aniversário era montar uma banda e eu seguir com o projeto solo. Então o projeto levaria o meu nome. E aí por que eu não lembro principalmente? E já era na parte de Mariaio. Minto, eu lembro sim. Foi também na Vila do Porto, eu não vou lembrar a data, mas foi também na Vila do Porto. O primeiro show como Banda Iô, não era Maria Iô ainda, era Maria só. A banda se chamava Iô, a gente decidiu que o nome da banda era Iô.
E aí o primeiro show foi também na Vila do Porto, que foi o mesmo lugar do aniversário. Não foi tanto tempo depois, eu vou depois pegar essa data. Eu lembrei agora do que eu vesti, de como foi o show, de quem participou. Foi incrível, incrível, assim. Na verdade, eu decidi falar com a galera que estava tocando comigo, que eu fiz, eu tô sentindo que a gente tá muito conectado, eu não sinto mais que eu deveria seguir com isso aqui como carreira solo e vocês tocarem comigo. Eu acho que a gente deveria ser uma banda, a gente teve essa conversa. E aí foi quando surgiu a banda e a gente passou um aninho ali com a banda. E aí quando a banda acabou, aí eu acabei adotando o Aiô em homenagem à banda. Eu queria muito homenagear essa fase que foi muito importante. Tu fez tatuagem, não foi? Tem uma tatu aqui. Não dá pra aparecer agora, mas tem uma tatu. E é isso, assim, foi uma época muito significativa pra mim. A galera da banda eu até hoje admiro muito. Obviamente, cada um foi seguindo o seu caminho, né? Mas eu admiro muito, amo muito e agradeço muito, inclusive, por ter trilhado esse caminho comigo. E é isso. E aí ficou o Aiô, que hoje eu guardo com muito, 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 muito carinho em homenagem e como lembrança daquilo que a gente viveu naquela fase. Pode crer. E aí, assim, eu sei que a tua identidade atual não é aquela identidade. Uhum. Mas tu lembra de repertório, tu lembra de música, tu lembra tipo qual era a música que tu mais gostava de tocar? Lembro. Tu lembra qual era a música que a galera mais pedia? Lembro. Vá citando nomes. Triste Louco o Mar, que era essa música que eu cantei com o seu Pereira. Era... Quer tocar ela? Pode ser, se você conseguir aí colocar eu aí. Eu não vou conseguir não, mas... Vamos tentar? Vamos. Eu já abri enquanto você conversava. Já abri. Imaginei. Desenrolar. Esperto. Mas é isso. Triste Louco o Mar é de uma banda chamada Francisco El Hombre. E é uma música muito forte. E quando eu comecei a cantar, eu peguei muito essa coisa de eu vou cantar a força feminina, né? Eu vou cantar, eu era muito mais pra esse lado. E essa música se encaixou muito bem pra o que eu queria na época. Então, todo mundo pedia. Sem corte. Faz muito tempo. Sem corte. Não vai ser sem corte, não. Triste, louco o mar, será qualificada ela quem recusa seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define, você é o seu próprio lar. O homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define, você é o seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver. Aí tem uma parte dessa música que é assim, ó. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E o homem não me define, minha casa não me define,
te define, tua casa não te define, tua carne não te define. Você é o seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver. Desculpa, gente, por ter atrapalhado. Não, gente, eu tô fanha, nariz completamente entupido Não, aqui. e o bom é que eu Desculpa aí. nunca. Assim, eu A gente lembro do nunca, refrão. a gente ensaiou muito essa música. Não. Para, a gente ensaiou 10 vezes antes. Mentira, nunca. Mentira. Nunca tocamos essa música Nunca juntos. tocamos essa música juntos. Acho que faz o quê? 20 anos que a gente não toca junto. E o mais engraçado é que, tipo assim, eu lembro do refrão. Não sei o que, me define, blá, 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 blá. Só que o resto não. E no Cifra Clube, que eu olho, o Cifra Clube tá aberto aqui, aí ela tem um pulo, porque tem a parte da tablatura, que é tipo os solozinhos e tal. E aí entre um estrofe e outro tem a tablatura. E aí, tipo, eu tava tocando sem nem saber qual era a parte que ela tava cantando. Na intuição de aqui, nada. na intuição. E o violão escorregando, e eu super desconfortável e por aí vai. Saiu. Mas saiu. isso. Eu atrapalhei, Não, mas saiu. de Não, forma eu atrapalhei, alguma. com certeza. Porque teve uma hora que tu foi falar, eu pensei que a música tava acabando. Aí eu pensei que tu ia comentar sobre a música, aí eu meio que parei. Mas era Aí ela isso. voltou a cantar. Mas era aí isso eu a ideia. não sabia Não, mais. tava tudo calculado aqui, relaxa. Verdade, Eu verdade. calculei tudo, Tava tava ensaiado, tudo ensaiado. enfim. Tudo, não. E aí essa música foi a música que você tocou com o seu Pereira, a primeira. Sim, E era uma das músicas que tava no teu primeiro no repertório. primeiro repertório. Ela era a música que você mais gostava. Do repertório, sim. Sempre foi a música que mais qual impactou. era a música que a galera sempre pedia, ou qual era a música que a galera mais gritava, ficava eufórica assim quando tu tava no teu show? No início, essa música era muito forte. Tinha uma do Seu Pereira, que era Já Era, que qualquer pessoa que tocar essa música, com certeza vai ser muito ovacionada. Seu Pereira. Acho que não aguenta mais cantar essa música, principalmente comigo, porque todo show que a gente vai, que a gente tá junto, acaba tocando. Mas é muito bom, tá? Eu amo essa música, Pereira. Por favor, não pare. Quer tentar? Pode ser. Tá. Meu então, Deus, com a já voz que abri. eu tô hoje. Já abri. Não, vai aí, gente. Vai todo mundo seguir você. Vamos. Entendeu? E Eu, aí Maria, eu. vai perceber o novo projeto e tal, que a gente vai chegar lá já já. Vamos. E aí todo mundo vai seguir e vai entender que hoje nada é referência. É um capítulo à Hoje a parte referência dessa é só a história. conversa. Mas vou pegar o violão. Peraí, gente. Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo, que era tanto contratempo, que já tava agoniada, aperreada, sufocada e não queria ser mais minha. Eu não podia fazer nada, todo mundo viu. Você mesmo quem saiu pela calçada, malicuia pendurada, carreira desembestada pra parada, apanhar um ônibus das 7. Corri atrás com meu chevette, mas deu prego. Eu segui cego sem você, cego. Fudeu meu ego toda vez que eu me apego. Quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama, vendo que tu não me ama. Foi foda pra eu me amar, mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me saltando, varrendo, arrumando a casa, mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto, deixando o portão aberto para quem quiser entrar. Salve, seu Pereira. E bom que a música acaba e eu continuo tocando, porque eu conheço Porque ela não então, mas ela não acabou, né? Mas é só um trechinho. Ah, tá. Só um tá trechinho, bom. só um É só trechinho. pra dar um gostinho de. É. Ai, tocando seu Pereira. Aham. E eu aqui me achando que eu tava tocando seu Pereira. Mas tá. Ele vai dizer, já não vou mais.
O menino quer falar sobre música e nem músico fica Deixa difícil, viu? disso. Mas vamos continuar. Vamos. Eu sei que quando a gente tava falando sobre gravar, que você me contou que essas músicas desse período não faz mais tanto sentido para o teu projeto atual. Não é que são músicas que você não curta, não é isso. Sim. Mas é que tu meio que deu uma repaginada no que tu tá querendo. É. E aí eu lembro que tu comentou que tu já tá agora pensando nessas paradas mais autorais e tal. Mas tu pensa ainda em tocar cover, né? Tocar a música dos outros? Ou vai focar mais no autoral mesmo? Cara, a minha cabecinha ela é muito doida, ela não para de pensar assim nunca. Então surgem muitas ideias e tem muitos projetos que eu já sonhei e dessonhei, se é que existe essa palavra. Engavetou. Não nem engavetei porque ele nem chegou a nascer. Então assim, Não, mas se você pensou, nasceu. então, o que é que acontece? Sim, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, a maioria das músicas do meu repertório antigo, dos meus repertórios, porque eram vários projetos, né? Tinha um projeto de reggae, tinha um projeto de MPB, tinha um projeto de samba. Então, muitas das músicas desses repertórios, elas de fato não fazem mais sentido para o momento em que eu estou hoje. Vivendo, né? Vivendo e querendo construir. A minha base, eu passei muito tempo assim cantando esse repertório, amadurecendo, né, a postura de palco, até voz e tal e tudo mais. Mas eu realmente venho me preparando há um tempo para lançar algo de fato meu, algo com a minha identidade e, obviamente, algo muito inspirado por tudo isso, né, que fez parte da minha construção como cantora, como artista, como compositora. E aí não só Seu Pereira, que a gente acabou de tocar, mas, por exemplo, Natália Bellar, Titá, São tuas referências, são minhas né? referências daqui, assim, Titá, Natália e Titá, que são dois grandes parceiros entre si ali, né, amigos e irmãos. E eu tenho a sorte também de ter eles no meu caminho e na minha vida, porque eles são muito generosos. E quem não conhece, conheça Titá e Natália Bellar. Eles têm projetos muito bonitos, cada um. O Titá também tem o projeto Além do Solo, a Caburé, que os meninos também são incríveis. Link, que Nossa, eu vou mandar tudo. Card. Nossa, eu sou a pessoa O que card mais ama fazer na propaganda descrição. dessa galera, sou eu. Porque E é tudo daqui. é tudo daqui. É uma galera incrível. Vocês precisam ouvir artistas da nossa terra, porque a galera trabalha muito, a galera é muito boa, a galera faz um trabalho surreal e tá surgindo uma galera nova também que é incrível. Então, assim, conheçam, consumam artistas da terra. Não espera ficar famoso para depois dizer, tipo, eu sou seu fã, sou sua fã. Porque, cara, vocês precisam conhecer a música boa de verdade da nossa terra. Assim, conheçam. E essa galera, assim, colaborou muito. A arte deles colabora muito para a construção da minha. Eu sou realmente alguém que bebeu dessa fonte e que quer muito aprender e que aprendeu muita coisa e quer muito construir uma coisa, né, autoral, obviamente com traços, com inspirações vindas também de tudo isso, dessas referências. Mas, muito importante dizer para esse momento também, que eu estou num momento de vida onde eu estou buscando mergulhar dentro da minha própria história, dentro da minha ancestralidade, dentro de uma história que não começou comigo, sabe? Então, uma parada que vem de antes. É uma parada que vem de antes. Tentar entender isso, tentar sentir como isso reverbera. E tem sido um processo muito importante para a construção desse novo trabalho, porque eu sempre questionei muito o fato de só cantar cover, inclusive. Tá. E cantar por cantar. Eu escrevia muita coisa, eu sempre escrevi muita coisa. E eu não me chamava de compositora, inclusive, porque eu tinha vergonha, porque eu não achava que as músicas eram tão boas assim, então para mim não eram músicas, então eu não era compositora. E para que eu começasse a gostar do que eu escrevo, também vem sendo um processo. E quando foi que tu começou a escrever? Nossa,
Eu escrevo há muito tempo, Jeff. Mas música. Eu acho que quando eu comecei a conhecer essa galera da música daqui. Então mais recente, muito assim. mais assim, 2016 foi quando eu de fato comecei a tentar fazer então tu começou música. até a escrever antes mesmo de começar a cantar. Antes mesmo de começar a cantar. Porque eu me sentia muito inspirada pelas coisas que eu assistia, sabe? E aí é isso. E aí eu venho tentando amadurecer esse processo de composição. E hoje eu me vejo num processo bem diferente do que naquela época, obviamente. A gente amadurece, a gente cresce. Mas tenho buscado mergulhar ainda mais. Assim, eu acho que a palavra é essa. Eu tenho buscado mergulhar ainda mais. E não, obviamente, para cantar sobre mim. Não é esse o meu intuito. Não quero cantar sobre mim. Mas eu estou nessa busca constante de o que eu quero cantar, para quem eu quero cantar, por que eu quero cantar. Porque nunca foi só sobre cantar, sobre estar no palco. A gente que canta, a gente que faz arte, eu acredito que a gente precisa muito acreditar naquilo que a gente está escrevendo, cantando, fazendo, né? Existe toda uma coisa por trás. E eu me vi muito perdida por muito tempo. E acredito que agora eu me encontrei o Quando caminho. O cara acha um nortezinho, Nossa, é massa, né? É muito bom, assim, é muito bom. Inclusive essa minha vinda pra cá, né? Como você falou, eu mudei há um tempo a morar, faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tô morando em Brasília. E essa minha vinda para aqui, para João Pessoa, dessa vez, foi muito para mergulhar nisso, sabe? Pude visitar minhas raízes, minha família e buscar histórias e sentei e conversei e a gente foi mergulhando nisso. E para esse processo de composição, para esse processo de nascimento desse trabalho, que sim, vai ser um projeto autoral, mas também vai ter músicas das referências. Sentido, né? Eu não vou abrir mão das músicas que são referências porque elas me dão força. Povoada, inclusive, quando eu conheci, que foi a música que a gente abriu para começar. Povoada, tipo assim, eu também já escutei por causa de seguir você. Sim. Então eu lembro até de eu acho que foi nesse canto que tu tocou a primeira vez, que eu acho que tu postou um vídeo, foi um history, que tu entra cantando. E a galera que tava lá assistindo o show vem Batendo junto nas palmas, palmas sim, e tal. sim. Eu tenho essa vaga lembrança de ver e tal. Povoada é uma música que me traz muita força e que não é uma força minha. Eu entendo isso. E então a arte, cantar, não é uma coisa que vem só de mim. Eu tenho isso pra mim, que é uma coisa que vem de uma força muito ancestral. E Povoada, eu sempre tento abrir, até então, eu tento abrir os shows com Povoada pra dizer assim, tipo, não é uma coisa minha, é uma coisa nossa, sabe? Chamar uma coisa, o povo pra participar com as palmas. É isso, com e palma, tal. cantando, eu sou uma, mas eu não sou só, você tá comigo, eu tô com você, tem outras pessoas que vieram antes da gente, existe uma história compartilhada de alguma forma. Eu participei da sua vida, você participou da minha, e assim por diante, sabe? E quando a gente se propõe junto a colocar isso em alguma forma de arte, nossa, isso ganha uma força. E é isso que eu quero trazer para os meus trabalhos agora, sabe? E é isso, eu tenho acreditado muito nisso. E sobre músicas, tu falou que já tá escrevendo e tal. Tu tem a noção de quantas músicas tu tem? Nossa, eu juro que eu nunca parei para contar. Porque é isso. Mas tipo, assim, te atrapalhando que eu Não, tô tudo bem. me tornando o Fausto Silva Mago. Pelo menos uma noção assim, tipo, Tá. 2 dúzias ou dezenas, que é mais fácil de contar. Tipo 3 dezenas, enfim. Eu acho que não. De letras em si, sem ser trabalhadas, eu tenho bastante. Mas eu acho que não chega a 50. Mas eu tenho muita coisa E escrita. trabalhada. Mais trabalhada, eu cheguei a estruturar um EP, 4 musiquinhas, 5. Aí desfiz, não gostei de como as músicas ficaram, aí reestruturei, mas eu acho que músicas mais trabalhadas, eu acho que fecham umas 10, 12. Umas 10 dúzias, né? E nesse caso que tu tá com esse projeto pra lançar, esse projeto são quantas músicas? O primeiro EP tem 5 músicas. E como tá essa produção? Como é que tá? Tá em Nossa. que estágio?
Tá no estágio de aperfeiçoamento das letras. Mas já foi gravado tipo tudo ou não? Ainda não foi gravado? Algumas coisas foram gravadas e eu não gostei do caminho que estavam tomando. Inclusive, nem faz sentido mais realmente para essa nova ideia, né? Que eu tô querendo criar. Então, eu tô trabalhando na nova roupagem dessas músicas, sabe? E é muito louca. As pessoas que têm mais experiência do que eu, elas podem dizer, tipo, mas isso é um processo natural. Mas pra mim tá sendo novo, né? Tudo tá sendo novo, né? Uma descoberta. Exato. Na minha cabeça eu tinha, sei lá, 5 músicas pra mim já muito boas, né? Pra esse processo que eu tava antes. E que beleza, vou lançar meu primeiro EP e é isso. Só que quando eu comecei a mergulhar nessa busca, nesse autoconhecimento, sabe? Nessa coisa de buscar a força para o meu cantar, a criatividade foi renascendo e foram nascendo outras coisas. Então, por exemplo, só eu viajei para o interior para visitar minha família antes de ontem. E voltei. É isso, meu Deus? É isso. Não, viajei ontem e voltei hoje. Eu já tô. Porque eu não sei quando vai passar isso aqui, mas eu viajei. A gravação ia ser ontem e aí não foi porque na verdade, tua viagem ia ser anteontem e a gravação tudo. Ia ser ontem. E aí, por causa do enfim, do imprevisto do anteontem, 2 piscianos tentando fazer a conta de alguma coisa, não vai dar certo. Tua viagem se tornou ontem isso. E a gravação que era ontem tudo foi mudou, hoje. Tudo mudou. Essa viagem... E hoje é hoje. Essa viagem tá sendo bem intensa, assim, porque muita coisa tá mudando e é como se fosse o tempo mostrando, assim, tipo, não vai ser do jeito que você quer não, minha querida, vai ser aqui, ó, do jeito que eu quero. E todas essas interações que eu tive com a minha família, principalmente com a minha família, esses últimos dias, não só na viagem, mas aqui também em João Pessoa, me trouxeram informações, digamos assim, coisas da minha história que eu não sabia e tudo mais. E tudo isso naturalmente foi se transformando em música, sabe? E é muito bonito ver isso acontecendo, é muito bonito. Tanto que é uma coisa que eu estou me questionando agora, se as músicas que já estavam mais prontas antes para o EP, elas permanecem ou se eu guardo elas para um outro momento, ou se saio soltando alguns singles e tudo mais. Então, tá sendo elaborado, minha gente. Eu só sei que tem música para sair aí, daqui a pouquinho vai sair. Mas tu tem um cronograma, tipo assim, eu quero lançar esse EP daqui a tanto tempo. Tem um cronograma que, honestamente, até então eu não consegui seguir, principalmente por causa da minha segunda profissão, da minha primeira profissão, que é o que paga as contas até então, que é a publicidade, né? Na verdade, eu trabalho com marketing digital, institucional e atualmente, principalmente político, e era uma das coisas que mais me tomava o tempo. E que tomava não, que toma, né? E aí fala um pouco sobre isso, porque como tá sendo viver esta fase. Essa fase de Mariaio querer cada vez mais aperfeiçoar a tua nova identidade musical, tu conciliar uma vida profissional, uma vida musical e uma vida, querendo ou não, conjugal, porque isso tudo influencia. Então, como está sendo esse processo também? Fala um pouquinho. Nossa, eu sei que deve tá sendo bem difícil, né? Mas tá sendo muito desafiador. Muito, assim. Você mudar de cidade já é difícil, de estado já se torna um pouco mais difícil. Você ir para muito distante, assim, né, de tudo que você até então tem como base. De uma forma ou de outra, aqui em João Pessoa, eu tinha todo um público formado, eu tinha toda uma estrutura para muita coisa na minha vida. E aí, quando eu decidi dar um passo para tentar evoluir algumas outras áreas da minha vida e me mudar para Brasília, tudo se transformou como se fosse do zero, assim, né? De novo. E aí lá vai eu reconstruir muita coisa. Quem me conhece sabe, a famosa frase, né? Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe o quanto eu amo recomeçar. Então, assim, foi desafiador, mas tem sido muito gostoso, muito saboroso. Porque, nossa, dá um gás, sabe, assim, o Thiago, que é o meu companheiro, ele
sempre me deu muita força e sempre pegou muito no meu pé, principalmente para a questão da música, porque ele sabe que quando eu mergulho no trabalho político, principalmente, é uma coisa que me toma muito tempo, e aí eu esqueço completamente das minhas coisas, assim, não que eu esqueço, gente, mas é porque a demanda de trabalho, principalmente no marketing político, é tão gigantesca que quando você acha que vai dar tempo fazer qualquer outra coisa, não dá. E isso aconteceu hoje, né? Isso aconteceu, para você ter ideia, assim, tipo, isso aconteceu hoje. E agora, na verdade, eu abri mão de escolhas muito recentes que eu fiz, inclusive nessa área profissional, para dar uma estacionada, para conseguir ter um pouco de tempo para mim, para os meus projetos, porque realmente estava sendo bem insano, assim. E se tem uma coisa que eu defendo, acredito e preciso cumprir na minha vida, é acreditar em mim e fazer acontecer os meus projetos, os meus sonhos. Então, essa fase foi desafiadora, foi muito difícil, esse 1 ano e meio, inclusive, mas foi muito, eu juro que foi muito mais difícil do que reconstruir qualquer coisa, do que passar por qualquer coisa, enfim. Foi muito difícil ficar sem cantar. Então eu não quero mais isso pra mim. E o pior de tudo que era, tipo, faz parte com o assunto que eu quero entrar. Porque quando eu falei que ia começar o podcast e tal, eu te chamei e tu disse que não fazia sentido naquele momento porque tu não estava cantando. Uhum. E aí agora, quando você disse que ia voltar e tal, disse que fazia sentido. E aí você tá falando um pouco disso, né? De que, tipo assim, tava sendo difícil não cantar, enfim. E como tá o teu projeto? Tu pretende agora, quando voltar para Brasília, tentar fazer show lá, tentar criar um público lá? Porque como você também falou agora há pouco, você tem o público daqui. Uhum. Mas lá não tem, né? Você tem amigos, claro. Com certeza você deve compartilhar sobre isso também com os seus amigos. Não necessariamente, talvez não, nem tanto na área do trabalho, mas com certeza com os amigos você com certeza deve compartilhar isso. E como tá essa tua ideia para voltar para lá, mesmo que os singles, os EP ainda não estejam prontos para você trabalhar as músicas autorais? Mas como é que tá essa questão? Então, eu tenho muita sorte, porque as pessoas certas aparecem na hora certa. Aparecem no meu caminho, assim. Lembra que eu falei de Seu Pereira? Que Seu Aham. Pereira, ele abriu os palcos aqui em João Pessoa pra mim. Ele fez isso em Brasília. É loucura, muito né? bizarro, assim, Você porque, imaginar isso, né? cara, fazia pouquíssimo, não fazia um mês que eu tava em Brasília. E ele anunciou que faria um show em Brasília. E aí eu, como fã, obviamente não ia perder esse show. Compartilhei nos stories e tal o show, disse que eu ia pro show e tal. Aí ele veio perguntar se eu ia. A gente trocou uma ideia ali no chat. E aí sim, aí ele aí topa cantar. Eu, nossa, é óbvio que sim. Resumindo, era um festival em Brasília. E foi a primeira vez que eu cantei em Brasília, com menos de um mês morando em Brasília. Mais uma vez, Seu Pereira abrindo palco, assim, de um lugar que eu nunca imaginei na minha vida pisar, avalie e cantar. E aí, a partir dele, e aí eu lembro muito, tem esse vídeo no meu Instagram. Quem achar, compartilha pra eu saber que assistiu a entrevista. Mas tem esse vídeo, eu nunca vou esquecer, que ele falou... Comenta, né? Vai lá nessa postagem e diz, eu assisti o podcast. Eu assisti o podcast. Aí marca lá, eu assisti o talvez Exatamente. um podcast. Ele falou, onde você... Mariá tá morando aqui, onde você ouvir dizer que Mariá vai fazer show, vá, porque vai valer a pena. Eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca vou esquecer isso. Caraca, eu não lembro se eu vi isso, mas eu achei que tu ainda não tinha tocado lá. Pois é, eu até então eu nunca tinha tocado, essa foi a primeira vez. Mas já foi agora quando tu se mudou, no caso, né? Foi. Acho que ia fazer um mês ainda que eu tinha me mudado para Brasília, e ele fez esse show, e aí isso aconteceu. E mais recentemente ele fez um outro show lá, que eu fiz participação também. Mais uma vez ele me convidou.
que foi incrível, foi numa casa de show chamada Infino, lá em Brasília, que é uma casa de show que sempre está muito lotada do nosso público em comum. E aí esses 2 shows foram surreais, assim, para me apresentar para um público na cidade, um público considerável. E é doido, porque, sei lá, no outro dia eu tava subindo no elevador do meu trabalho e uma menina do nada olhou pra mim e fez: eu te conheço de algum lugar. E eu, tipo, A fama chegou. estamos no mesmo estamos no mesmo elevador do trabalho, mas assim, eu enfim, rodava muito e acabava não gravando o rosto de ninguém. E eu, meu Deus, será que eu conheço? E você, né, indelicada e tal. E eu, tipo, olhei, eu fiz, não lembro dela. E aí ela fez, me desculpa, mas você canta, você já fez show em tal lugar, no Infino, tal. Eu fiquei em choque. Aí ela, eu vi você cantando com o Seu Pereira. Então, assim, a quantidade de pessoas que me para em Brasília hoje pra dizer, eu lembro de você cantando com o Seu Pereira, é muito doido. É massa, né? É muito doido, é muito legal. Então eu tenho tido a sorte de ter pessoas como o Seu Pereira que abrem as portas e abrem os caminhos. E meus amigos, você disse, no trabalho talvez não e tal, meus amigos do trabalho principalmente, meus amigos de Brasília que eu conheci lá, quando sabem que eu canto e sabem que eu sou cantora, eles são as pessoas que mais me cobram shows e que mais me cobram me movimentar e postar alguma coisa e produzir alguma coisa. Então, nossa, eu sou muito grata pelas pessoas que têm aparecido na minha vida, de verdade. E aí é isso. Sim, eu tenho planos e projetos para lançar em Brasília. Tenho repertório autoral, mas também um repertório de MPB. Pretendo sim, nessa nova fase, fazer alguns shows, principalmente para divulgar algumas músicas autorais, para quando lançar já tá meio que na boca da galera. Exatamente. Acredito que para esse ano ainda eu não consigo fazer show, porque eu retomei isso agora, né? Até então estava tudo estacionado. Mas lá tu já tem os teus músicos, a galera que vai te acompanhar? Não, eu estou montando uma banda lá, tem alguns contatos que eu estou fazendo, mas a gente está construindo isso ainda. E aí eu estou muito focada tanto nisso quanto... isso e teatro, são 2 coisas que andam muito juntas para mim, por incrível que pareça. Então, vocês vão ver muita coisa legal no palco por causa do teatro, nesse novo projeto. Mas mais no sentido de para tuas apresentações e não para fazer coisa à parte da música, né? Essa questão do teatro. Também. Teatro é uma paixão muito antiga. Mas tu pretende fazer algo de encenação fora do palco musical? Sim, eu já estou fazendo algumas coisas, alguns trabalhos de teatro fora, sem estar ligado ao musical, mas o teatro ele está me ajudando muito na construção desse novo projeto também. Assim, tem muito do teatro que eu vou levar para o palco. Eu estou bem ansiosa para conseguir construir tudo, mas é isso, assim, banda, público, locais, tá tudo muito em construção há um tempo. Desde que eu cheguei em Brasília, muitos caminhos de fato se abriram, muitas pessoas eu conheci e a gente está nessa construção que está um pouco mais lenta do que eu desejaria, do que eu desejo, porque eu estava focada em outras coisas. Eu estava focada de fato em uma outra realidade. Agora não, agora eu voltei de fato para isso. Deixa e acredito que vai eu só tirar andar. uma dúvida. Tu tá produzindo tuas músicas. Tu tá produzindo tuas músicas com músicos daqui? Essa questão de criar melodia e não com os músicos de lá, né? Não. Eu tenho projetos sendo produzidos aqui, com músicos daqui. Inclusive, a minha segunda música com o Projeto H, que é daqui, está sendo produzida. Eu estava gravando hoje, que eu estava te falando. E a gente em breve vai lançar, daqui a pouquinho, logo mais nas redes sociais, aí eu solto a data. Eu tenho coisas sendo produzidas aqui, mas esse trabalho autoral eu pretendo fazer por Brasília ou regiões muito próximas, mas também levar alguns músicos, assim, fazer algumas parcerias com músicos daqui. Daqui também. Daqui, a gente tem a galera tá sempre por lá, enfim, a gente tá bolando aí uma maneira. Mas tem músicos aqui que eu quero muito nesse trabalho, que fazem total sentido, assim, para a identidade.
E ou eu vou vir para cá e fazer alguma coisa com eles muito claramente, ou eu vou carregar eles para lá pra gente fazer por lá. Enfim, a gente vai ter que arrumar um jeito. Entendi. E aí, no caso, tu até comentou comigo, né, quando eu tava pegando informações pra fazer, pra adaptar o roteiro pra você. E aí tu falou de algumas músicas que já tá aí. Fala um pouco delas, como as pessoas conseguem achá-las. Tá. E nós temos. Vamos lá. A minha primeira música lançada nas plataformas digitais foi Horte, que é uma música do Projeto H, um projeto onde o compositor do Projeto H, que é o Igor, ele convida artistas a interpretarem as canções dele, e aí a H ela produz tudo, né? O Projeto H faz todo o lançamento, enfim, tudo. E o nome da música é Horte. Você pode procurar aí nas suas plataformas e tal. Tem um clipe que está no YouTube dessa música, muito legal também, que foi feito num lugar muito especial, que era a casa de 2 amigos, Mirna e Luan. É um lugar muito incrível. Convido você para assistir. Se assistir também, coloca lá, vim através da entrevista do Talvez um Podcast, pra gente saber. Não é entrevista, é bate-papo. No bate-papo. Não. Enfim. Nunca nem... Não sei nem o que ele tá falando. E tem também o meu primeiro feat. Nossa, as primeiras coisas, assim, a primeira vez de tudo é muito legal, né? Assim, o meu primeiro feat, que é com o meu grande amigo Nicásio. Nicásio tem um projeto maravilhoso, é uma pessoa incrível. E me deu a honra de gravar esse feat com ele. E o nome da música é Coca no Mentos. É muito boa. Escutem, vocês vão amar. Eu sou doida pra fazer um clipe dessa música. Nicásio, vamos fazer um clipe dessa música, pelo amor de Deus. Eu só adoro essa música. Extremamente dançante e é incrível. E vocês escutam também em todas as plataformas digitais, Coca no Mentos e Horte. Esses E são no caso, os dois. tanto o projeto como esse cantor, eles são daqui. Eles são daqui. Entendi. Exato, eles são daqui. E agora o próximo passo é dar vida às tuas, né? Isso. E agora a gente vai chegando pro final, infelizmente. Mas isso não implica que quando você volte de novo e se já tiver lançado e tal, a gente senta e quem sabe você vir com a banda. Sim. Pra não ter ninguém te atrapalhando. Porque, Arrasou. enfim, muito bom tocar músicas que você não conhece. Olhando Cifra Clube e ainda gravando e sem nem ensaiar e nem nada. Gente, olha, tá tudo sob controle. Isso é a minha Vai cara, dizer que a gente não inventar essas passou coisas. anos fazendo isso e foi muito feliz. Não, foi, mas não era um negócio que ia estar sendo gravado e ia ficar teoricamente pela Não eternidade, seria a né? gente se não fosse assim. Mas, enfim. Então você falou um pouco desse projeto, dessa tua construção, né? Do passo a passo que você está fazendo, sobre essa vontade de, quando chegar em Brasília, voltar de fato a fazer teus shows lá, porque de certa forma as tuas apresentações foi participações de show de outras pessoas, né? Sim. Ficar redundante. Mas, enfim, a gente vai chegando pro final e vamos tentar, que sempre que eu me lembro eu boto no roteiro umas brincadeiras. Ai. E aí eu não vou me atrever. Isso é bom com o músico, que é aquele do voz violão. Porque ele chega, ele puxa, ele toca, Tá, enfim. Não ok. precisa não necessariamente cantar, você pode só citar. Mas tudo E a gente bem. vai tentar aqui ver se gente- dá certo. Se der certo, bom. Se não der certo, eu digo, gente, Vamos à não capela, deu vamos à certo capela. e Tá tudo certo. terminou o vídeo. Como é que meu amigo roteirista, né? Porque eu pago um roteirista chamado ChatGPT. E Vou te apresentar outras ferramentas. tá bom, mas tem inteligência artificial? Tem. Tá bom. Tipo, a velha brincadeira do bate-bola, de uma Sim, palavra adoro. a música Vamos, e tal. Vamos. E aí eu vou falar primeiro não necessariamente uma palavra e depois a gente pode ir pra palavra. Tá. Mas tipo, músicas. Uma música que marcou o teu começo. Nossa. Uma música que marcou o meu começo. Triste Louco ao Mar. Triste, louco, mar. Triste Louco ao Mar.
uma música que não pode faltar no seu repertório. Eu já sei. Tu já sabe? Sei. Será? Bom, posso? Vá. Aqui abriu o episódio de hoje. Povoada. Povoada, de fato, é uma que não pode faltar, mas tem outra que não pode Não, faltar. certo, eu tô dizendo nenhuma. Tá, vai ficar povoada então de resposta. Não, essa é a minha, faça a sua então. Ah, entendi. Eu acho que não pode faltar qualquer música de Lineker. Eu sempre coloco, no mínimo, uma música de Lineker. Caraca, tu pode que eu acho que alguém citou Lineker aqui? Sério? Eu acho, será que foi Abel Laban? Eu acho que foi, posso estar enganado, gente. É porque eu tô gravando e tô editando, e enfim, é uma loucura. E eu não sei quando lança. E eu não sei quando lança cada episódio, só entrega na mão de Jesus e vai. Talvez a pessoa nem tenha ainda ido pro ar e aí ele tá dizendo, não sei quem falou, mas aí ainda não falou, e quem tá falando primeiro sou eu e essa pessoa vem depois. Pode ter isso. Entendeu? Pode ter isso. Possivelmente isso vai. Enfim, acho que não, mas eu acho que. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi ele. Enfim. Mas enfim, Lineker é a minha artista favorita da vida, amo, admiro, nossa, sou apaixonada por ela e não pode faltar a música dela, pode ser a música que for, assim, eu vou adaptar vou encaixar a música que mais couber no repertório do momento. Tá, e aí eu já meio que fiz essa pergunta, mas vamos ficar aqui pra ter o corte. Faz de conta que não, tá. A música que todo mundo pede. A música que todo mundo pede já era uma música que todo mundo pede quando eu vou cantar. Show. Vamos tentar aqui. Agora eu posso dizer uma palavra e aí você canta. Ai. Tá? Amor. Ai, meu pai. Amor. Pode ser gospel, pode ser romântico, pode ser do repertório. Enfim, só vai. Cara, pera. A memória tá ruim. Finge que a gente tá fazendo bem rápido. Tá. Calma. Vai ter corte. Vai ter corte. Vai sim. Amor. Meu Deus, fugiu tudo da minha cabeça. Uma música com amor. Calma, quanto mais pressão, pior. Uma música com amor da Ela de Lineker, que eu acabei de falar, é... Invisto em te ver, pago quanto for, se eu for imensa pra você, sinto muito, e se não der pé, eu não vou desistir, porque amor pra mim é tudo. Amor foi. Tempo. O tempo tem que ser oficina G3. Começa o tempo, o vento, eu sempre esqueço. O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passageira. E aí vai. Nossa, que saudade dessa música. Nossa. No meu tom. Já foi, viu? Já foi. Alegria. A alegria está no coração. Vai! Já foi. Foi a primeira. Enfim, vou voltar. Tipo uma música, sem ser uma palavra agora. Uma música da tua infância e adolescência. Uma música da infância e da adolescência. Eu acho que 3 palavrinhas. 3 palavrinhas é muito. 3 palavrinhas, e vai. uma canção que você ama cantar hoje em dia. Ai, uma canção que eu amo cantar hoje em dia. Calma. Nossa, tem tantas. Mas tem que ter aquela. Tem que ter aquela. Caramba, será que eu vou de Lineker de novo? Será? Aí é sua referência, não tem problema. Uma música que eu amo cantar hoje em dia, tipo atual. É isso? Veludo Marrom. Não precisa ser uma música atual. É uma música que você está amando muito cantar hoje em dia. Veludo Marrom. Veludo Marrom, com certeza. Veludo Marrom é uma música do projeto atual da Lineker. Escutem Veludo Marrom, amo. Veludo Marrom. Ai, meu Deus do céu. Calma, gente. Pode botar a letra. Vou botar a letra, com certeza. A memória aqui não é o meu forte. Vou pegar o refrão, tá, gente?
Enquanto você dorme, eu cheiro você pra guardar na memória o tom do meu veludo cor marrom. Ai, eu não tô a fim de desgrudar, mas quero fazer dos dias a paz, para fazer um escarcéu com teu sorriso. Nem ligo, a gente pode demorar. Show. E aí, assim, agora a gente vai infelizmente chegando pro final. Mas isso não impede que a gente dê, como eu falei mais cedo, que a gente tente idealizar o próximo. O podcast também eu pretendo, vou tentar, né, levar para se tornar ao vivo. E aí, quem sabe, quando você voltar, quando tiver com o projeto, a gente não faça ao vivo. Mas se for gravado, a gente vai fazer de qualquer jeito. A gente vai fazer. E é sobre isso, gente. Aproveitar que tá aqui na TV. Sigam a Viela Prime, que, como eu já falei, como tá lá no Instagram, é uma marca de um amigo e eles acreditam na arte, na cultura, entendeu? Da nossa cidade, da nossa região, por isso que eles chegaram junto e tentando fazer com que esse projeto aconteça, para que ele abençoe vidas, independente de gênero, independente de crença, independente de qualquer coisa, é para abençoar vidas, é para a galera conhecer outras pessoas, sair da sua bolha, do seu nicho, entendeu? Do que está no seu algoritmo e tentar ir para outros algoritmos, porque muito infelizmente rola muito isso do algoritmo, né? Do que está no teu algoritmo, tá? Às vezes a gente segue meio muito pessoas, mas 10% é o que está aparecendo ali, enfim. E olha lá. E aí, assim, quero agradecer você que ficou aqui até o final. Siga a Viela Prime, como eu disse. Siga o Talvez um Podcast no Instagram. Se inscreve aqui. Curte, comenta, compartilha, entendeu? E aí todo mundo que assistiu até aqui, a gente teve duas coisas, né? Ir lá no videozinho que ela falou mais cedo, sim, no Instagram e comentar, eu vi a entrevista. E aqui no YouTube, você vai botar assim, Maria Yaô, e o projeto sai quando? E aí você começa... Vou ganhar aí algumas pessoas para incentivar. Você vai incentivar e aperrear só pra gente saber que você assistiu até o final e tal. Na verdade, me segue também, né? Você não vai pedir pra me seguir. Calma, é a deixa final. E depois de eu falar de tudo isso, sigam a Maria Yaô no Instagram e nas plataformas. Tem o quê? Tipo, tu já abriu as outras ou só tá com o Instagram ainda? Não, eu tô com o Instagram, que é o principal, oficial até então. Tô no TikTok também, pouco movimentado por lá, mas aí nesse novo projeto vem trabalhos por lá também. E tô no Spotify, basicamente. Spotify e iTunes também. iTunes? Da Apple? Da Apple. Apple Music. Apple Music. iTunes era antigo. Enfim, essa aí. Então siga ela. Por favor. Geralmente a gente termina com a galera tocando uma música e tal. Tá. Que aí o editor, geralmente ele vai dando fade-outzinho, alguma coisa do tipo, vai botando, vai finalizando. E aí, enfim, é isso. Curte, comenta, compartilha, siga ela, siga o podcast, se inscreve aqui no YouTube e sim, já vou dar a deixa, né? Até o próximo episódio. E vamos tocar. Vamos. Sabe-se lá Deus. Ai, deixa eu ver. Eu tô tão cansada que eu não tô conseguindo raciocinar. Tu podia botar o clipe, né? Tipo assim, sobe o som, tá ligado? Que termina com... Já tem o clipe? Já. Diorte. Não, nenhum. Total.
E agora a gente vai ficar aqui no final, para eu não atrapalhar ela, porque ela tá cantando belíssimamente e eu só faço atrapalhar com o meu violão velho. Então a gente vai até fazer um pouco diferente, né? Como a gente sempre termina com música, então a gente vai o quê? Soltar um clipezinho da nossa artista de hoje. Ui. E pronto, eu vou soltar um trecho e qualquer coisa eu deixo o card pra galera também lá e deixar o like lá mesmo. Né? Pronto, show. É Horty. É isso. Assistam Horty. Cheiro. Obrigado. Obrigada a você, meu bem. Até a próxima. Se for pra se prender, solte. Se for pra se perder, volte. Da vida o que se preze, importe, abrace, almeje. Se for pra perecer, corte.